Pessoal, nesse módulo a gente vai falar sobre a operação de aplainar a madeira, tá bom? No último encontro a conversa era sobre serrar, né? Era meio que interromper as fibras da madeira num sentido ou no outro. Agora a gente vai para essa outra operação chave, assim, fundamental da marcenaria também, que é pegar a superfície que a gente recebe, que normalmente tem uma textura meio grosseira e alguma orientação que pode ser mais ou menos plana, mas a gente não costuma ter muita garantia disso, e começar a construir superfícies assim, ó, né, planas mesmo, dessa geometria, que podem ser referências planas para a gente cortar um encaixe, para a gente fazer alguma coisa, uma referência que é útil só no momento do fazer a peça, ou pode ser uma superfície plana acabada, pronta. Pode ser a lateral de uma perna que você quer essa geometria, essa textura aqui e esse acabamento para aquela peça final. Então, tanto o aplainar, tanto às vezes é uma etapa intermediária para criar referências, quanto às vezes é quase o acabamento, né? À medida que a gente se familiariza com essas ferramentas aqui, a verdade é que a plana ela faz desde uma função mais grosseira de remover bastante material e aproximar uma geometria de um plano, por exemplo, até uma coisa intermediária em termos de remoção de material, até um trabalho finíssimo que a gente hoje tem muita chance de ver na internet, por aí, cada vez mais o ofício é documentado também, assim, então a gente vê, por exemplo, campeonato, assim, uma certa disputa, uma certa competição, assim, de quem ajusta isso aqui para tirar aquele filete mínimo, e contínuo, com controle absurdo, assim, né, da afiação, do ajuste, do material, não é qualquer madeira que se presta a isso, evidentemente, e de habilidade da pessoa para coordenar isso tudo, né, entender como isso pode ser feito e ser capaz de executar aquela tarefa. Então, para mim, assim, lidar com as planas, né, que é a ferramenta manual por excelência, assim, que vai fazer isso, lidar com as planas, entender um pouco dessa coisa aqui especificamente, como ela funciona, como ela opera, para mim foi uma das portas de entrada, assim, foi uma das coisas que despertou em mim uma paixão enorme. Eu lembro de ter comprado essa plana aqui, ó, que é uma Stanley Master, né, de indústria brasileira. Isso aqui eu devo ter comprado com uns 20 e poucos anos de idade, assim, porque tinha em mim uma vontade de construir com madeira, sei lá eu o que era. Comprei do jeito que veio, sem instrução nenhuma, sem dica e referência nenhuma, assim. Eu lembro de tentar consertar uma porta que não fechava embaixo, essas coisas, né? Aí tirei a porta do lugar e do jeito que a plana saiu da caixa, eu comecei lá. Nem imaginava o que era uma bancada, nem imaginava o que era uma pedra de afiar, sabia nada com nada. Aí, o que será que deu? Deu certo ou errado? Deu muito errado, né? Aconteceu com essa planazinha minha, o que eu vejo acontecer em muitas oficinas, assim, a gente mais ou menos imita o movimento, mas com ela desajustada, assim, cega, e nesse caso lá, eu acho que é frequente, com um monte de ferro exposto aqui, assim, ela ajustada para fazer um corte que ninguém tem força de fazer. A gente começa a empurrar, ela trava na madeira, ela entra igual um machado aqui na madeira, trava, empena, você não tem força, e você fala, cara, não sei, não deu certo, não funcionou. Aí você encosta ela assim, e ali ela passa o resto da vida dela. Então, para mim foi esse início. Depois, muito tempo depois, eu fui virar marceneiro e aprendi a usar as máquinas, e uma desempenadeira completa, um desengrosso e tudo mais. E mais tardiamente foi vindo o interesse e uma condição de trabalhar com isso aqui e de incorporar essas planas manuais aqui, seja as de corpo de aço ou de madeira, na rotina, na lida. E o meu é um gosto imenso, assim, é uma alegria enorme. Toda hora que o trabalho pede para que uma dessa aqui seja usada, pede no seguinte sentido: ela funciona melhor do que outro recurso, ela é o mais rápido, preciso, consistente, confiável que eu tenho, assim, das alternativas de fazer. Eu adoro, porque é uma hora que
enfim, se a plana, se você tomou cuidado de afiar e ajustar, e ela está paradinha aqui, num ponto jóia de usar, é uma alegria, quase sempre uma alegria, porque é um pouco dessa mágica acontecendo, uma forma de trabalhar a madeira que revela bastante dessa estrutura dela, que é contínua, né? Que então, se você encontra a direção certa de usinagem e regula a plana e ganha um pouco dessa coordenação de avançar a ferramenta, assim, a recompensa é imensa, né? Então, para mim foi uma porta de entrada, acho que para muita gente até esteticamente eu olho para isso aqui, é claro que a minha opinião é enviesada, assim, mas eu acho linda a ferramenta, linda, linda, é um primor. Me alegra pensar também que essa geometria de plana aqui, ó, se estabeleceu, sei lá, mais de 100 anos atrás, acho que era 1850, qualquer época assim, vários inventores de plana estavam partindo de coisas como essas aqui, né, que é a plana de corpo de madeira, é a ferramenta manual que antecedeu essa versão aqui, é lógico, né? Então, o acesso ao metal era caro ter uma lâmina, era muito caro, era um ferreiro, tinha que forjar isso para você. Então, o que o marceneiro fazia? Investia em uma lâmina e construía o restante. Então, construía o corpo com o material que ele já tem aqui na lida dele, que é a própria madeira. E durante muito tempo foi assim, né? A lâmina foi a única coisa que entrava na marcenaria, era só uma ferramenta de corte, era só isso. O cara tinha o aço do formão forjado por alguém e ele fazia o punho. Ou até pouco tempo atrás, o marceneiro comprava o disco de corte e construía a serra de bancada. Comprava só a faca da desempenadeira e construía a desempenadeira. Comprava só a folha de lixa e algum rolamento e construía a lixadeira. Isso nós estamos falando de algumas décadas atrás, assim. Então, com as planas foi por aí também, né? Durante milênios, é seguro dizer, que um cepo de madeira, assim, com uma lâmina prensada nele, já construiu essa ferramenta rudimentar, mas que cumpria essa função, né? De aplanar. Por que isso funciona? É mais ou menos assim, ó, se você pegar um formão aqui, você até poderia ir removendo o material aqui e aproximar essa face aqui de uma coisa plana, essa lateral, essa face inteira. Você poderia ir desbastando aqui lentamente, encontrar o que foge do plano e removendo aqui. O que a plana nos dá em relação a isso, né? Que é uma vantagem crucial dela, assim. A gente pega uma lâmina de formão e coloca ela num solado de madeira ou de aço e a gente controla a projeção dessa lâmina em relação ao solado ali, ó, né? Então, o formão só vai conseguir cortar essa quantidade que se projeta atrás, abaixo da lâmina aqui. Ele só vai conseguir tirar esse tanto. Eu não consigo entrar com um formão bem fundo assim. Então, ele só vai tocar aqui nos pontos mais altos da madeira. Isso aqui está tudo irregular. Os pontos mais altos vão ser tocados pelo formão e ele só vai retirar de cada vez essa quantidade que ele se projetar abaixo aqui. Se ele não se projetar nada, ele não corta nada. Se ele se projetar bastante, ele no limite consegue cortar aquele montão lá, se eu tiver força para empurrar. Né? Ele vem com uma ação aqui de uma cunha que iria fender a madeira, né? Como se a gente quisesse rachar isso aqui. Mas então o controle que a gente tem, na verdade, é de projeção, é de profundidade de corte. E você pode pensar na plana como um formão, na verdade, uma lâmina como essa aqui, que fica num dispositivo que a posiciona aqui no momento do corte. Não é muito mais do que isso, né? Normalmente, esse ângulo aqui, ó, o ângulo do cortador, né, do ferro, a gente chama o ferro da plana, é o elemento afiado aqui. O ângulo do ferro em relação à base da sola, o mais típico é que ele seja 45 graus. É o caso de várias, é o caso dessas aqui, certamente, tá? Esse é o mais típico. O que acontece? Quanto mais a gente abaixasse esse ângulo aqui, ó, mais cortante ia ficar a plana, né? Com menos esforço ela corta. Então, uma plana de ângulo baixo, por exemplo, essa aqui, ó, tem um ângulo resultante menor do que aqueles 45. É uns 37, 38 graus por aí. Então, ela corta com menos esforço, é bem adequada para aplanar o topo da madeira, assim, uma plana de ângulo baixo funciona bem para isso.
mas como o ângulo é baixo, a propensão dela quebrar uma fibra que não esteja bem orientada é até maior, né? Então, o 45 graus é um ângulo intermediário entre o esforço que eu preciso para empurrar a plaina e a propensão a lascar uma fibra de madeira que eventualmente não esteja no sentido favorável aqui, ó, do sentido de corte que eu estou fazendo. Então, muitas vezes, essas plainas aqui, por exemplo, um corpo de plaina de madeira desse aqui, que eu faço aqui na oficina, eu tenho liberdade de escolher esse ângulo aqui. Esse é o ângulo da cama, que a gente chama. Cama é essa base aqui contra a qual a lâmina vai estar apoiada, né? Então, o ângulo da cama aqui, nesse caso, eu preparei essa plaina com 55 graus. Então, a gente às vezes faz a plaina com 50, 55, até 60 graus. São as plainas de ângulo alto, que a gente chama, e ela vai cortar a madeira assim, ó, né? Ela precisa de mais esforço seu para empurrar, mas em compensação, ela lida melhor com aquela fibra que iria se quebrar. Né? Por que algumas fibras quebram? Se você tentou já em algum momento usar uma ferramenta dessa aqui, você vai ver que via de regra, a madeira tem um sentido favorável para ser aplainada, né? Então, se a fibra tivesse aqui, ó, se a fibra tivesse paralela a esse plano que eu estou criando, se ela fosse bem retilínea e paralela, eu poderia vir com a plaina por aqui ou por aqui, que ela ia cortar igualmente bem, poderia ser indiferente, ó, corto bem por ali e corto bem por aqui. Né? Seria uma situação favorável. Normalmente, a grã da madeira está orientada assim, ó, numa leve diagonal em relação a essa face. Então, o que acontece? Aqui, ó, eu vou conseguir aplainar bem essa madeira. Né? Se eu vier contra essa fibra ali, ó, a tendência é que eu começo a cortar a fibra, depois chega uma hora em que essa fibra começa a se desprender da madeira aqui e pac, e quebra para cima, e você olha aqui, o marceneiro está bem habituado a ver, você vê um danozinho pequenininho assim, uma fibrazinha de madeira, que ao invés de ser cortada, ela foi dobrada para trás e pac, se desprendeu, se quebrou. Fica um buraquinho aqui assim, um baixo relevo, que é chato de cuidar dele porque ele quebra mais, ele corta abaixo assim da superfície que você está criando. Então, essa situação a gente quer sempre evitar, né, no aplainar a madeira. Então, qual é a nossa missão? É pegar o seu bloco de madeira e começar a fazer uma certa leitura da direção da grã aqui, para que você sempre corte numa direção ascendente dessa aqui, né? Se a grã é ascendente, essa direção é boa para eu cortar, tá bom? Então, uma plaina de ângulo mais alto lida melhor com essa fibra que ela pega no sentido contrário. Porque mesmo que eu oriente a peça assim, na direção mais favorável, ainda é comum que tenha ou um pequeno nozinho aqui, né? Um nó era um galho que tinha aqui na madeira e o nó representa um pouco de fibra de topo aqui. Então, quase sempre, ou na entrada ou na saída do nó, a plaina vai encontrar uma fibra que contraria o sentido de corte dela. Então, ou porque tinha um nó pequeno, ou tinha uma ondulação grande da grã dentro da peça aqui, né? Então, a direção favorável vem para cá, depois vem para cá. Ou a madeira tem aquela grã espiral, ou entrecruzada. Então, é comum que você está aplainando e nem todas aquelas fibras lá são cortadas perfeitamente. Algumas se quebram. Então, nessa hora, a plaina de ângulo alto é vantajosa. Tá bom? Então, o que nós vamos fazer é assim, a gente vai desmontar um corpo de plaina dessa aqui, que é a plaina de aço. Vamos dar uma olhada na anatomia dessa ferramenta aqui, que é um pouco mais complexa do que a plaina de madeira, né? A plaina de madeira é um bloco, e com um bloco usinado e preparado com muito cuidado, com muita atenção, tem toda uma técnica por trás do feitio disso aqui para que ela trabalhe bem, mas em essência é esse bloco que fixa a lâmina numa dada posição por meio de uma cunha, né? A plaina de corpo de aço, ela tem dispositivos de ajuste da lâmina que eu acho que facilita um pouco, pelo menos no meu caso, facilitaram. Eu também aprendi a usar essa aqui primeiro. Então, depois que eu entendi esses mecanismos de ajuste, hoje eu me entendo melhor com essas plainas aqui, né? Mas é um certo auxílio na hora de posicionar o ferro aqui.
mas a operação, uma vez que elas estão ajustadas, é muito parecida, salvo alguma diferença de empunhadura, coisa assim, uma diferença no peso total da ferramenta. Mas o que nós vamos fazer é olhar a anatomia de uma plana de aço dessa aqui e remontar a plana, colocar as partes no lugar de novo e experimentar um pouco e ver o que funciona e o que não funciona na hora de pegar uma peça aqui do jeito que veio da serraria e tentar impor a isso aqui superfícies planas, né? E a gente vai avaliar o plano dessa forma que a gente comentou lá atrás, ó, né? Isso aqui tem que se conformar às minhas referências de reta, né? Eu nem tenho aqui comigo uma referência de plano, mas eu tenho referências de reta, que são as minhas réguas, os meus esquadros. Então eu vou comparar essa superfície com a minha régua em vários momentos e usando a régua em diferentes posições, assim, ó. Essas planas que eu tenho aqui são as minhas planas da rotina, assim, né? É a plana Stanley Bailey, que chama, né? Stanley é o fabricante até hoje, e Bailey foi o inventor, na verdade, desse mecanismo de ajuste da lâmina, que a gente vai mostrar aqui. E ele patenteou esse mecanismo especificamente, é super bonito ver os desenhos das patentes dessa época, 1800 e tanto, assim, tinha alguns inventores tentando solucionar esse problema aqui, ó, que é o quê? É um mecanismo de avanço e de ajuste, que ao mesmo tempo ele é feito sem ferramenta nenhuma, você faz na ponta do dedo, ele é preciso para dar um avanço mínimo, ou um recuo mínimo, um ajuste lateral mínimo na posição da lâmina, para você ter uma ferramenta de ajuste bem refinado, e não tem folga nenhuma, né? Então ele é simples, efetivo e firme e robusto aqui. E aí algumas pessoas patentearam seus desenhos. Esse mecanismo que o Bailey inventou funciona bem. Não é o único que funciona bem, tem um mecanismo Norris e tem uns outros que também funcionam legal, mas esse se estabeleceu muito assim, e o Stanley, que era o fabricante, que era o dono da fábrica, comprou essa patente, e aí essa plana Stanley Bailey, né, que até vem marcado aqui, foi feita aos milhões, assim, no mundo inteiro, até mais ou menos o ano, assim, de 1950, 60, e a qualidade era crescente, era qualidade excelente do aço, da matéria-prima e da usinagem, era excelente. Depois da Primeira Guerra Mundial, depois ali dos anos 60, 70 para frente, tem um declínio de qualidade nessas planas Stanley Bailey aqui, e depende um pouco de em que lugar do mundo ela foi fabricada, né? Aqui no Brasil, essas planas foram fabricadas aqui, elas chamavam Stanley Master, como essa que eu tenho aqui, com alguns pequenos ajustes, mas tem planas nacionais, planas Stanley de indústria brasileira, que são muito boas, basicamente tão boas quanto essas aqui, eu acho, mas é um pouco um garimpo, tem uma era de ouro, assim, que elas eram especialmente boas, né? E o que faz uma plana dessa boa? Vamos desmontar aqui para a gente ver, quer ver? Ó? E enquanto eu desmonto, eu vou ir mais ou menos nomeando as coisas aqui que são super importantes. Eu vou desmontar essa número 5, e ela tem gravado aqui, ó, né? O pessoal produziu da número 1 até a número 8, né? Em tamanho crescente, assim. Né? Então, a 1 e 2 vinham aqui antes, a 1 é muito pequenininha, muito rara, quase um brinquedinho, a 2 tem mais o tamanho de uma block plane, aí as que eu uso direto, 3, 4, 5, a 6 eu não tenho, poderia ter, ela ocupa esse lugar do meio, a 7, e existe a 8, que é ainda mais comprida aqui. Todas elas têm a construção idêntica, tem os mesmos componentes, o mesmo tipo de ajuste. O que muda é o comprimento do solado e largura do solado, largura da lâmina e peso da ferramenta como um todo. E cada dimensão dessa é especialmente útil para algumas tarefas. Então, se você tem a chance de ter isso em complementos assim, de tamanho, é útil, né? Até porque você pode deixar uma regulada para um corte mais... Você pode criar um tipo de afiação e deixar essa aqui num tipo de regulagem para corte mais agressivo e deixar do lado dela uma outra afiação e uma outra regulagem para um corte mais delicado, mais de acabamento. Né? Aí eu só tiro da prateleira e elas estão prontas para usar. É uma ferramenta extremamente versátil, tanto tem um tipo de uso e outro tipo de uso aqui, que eu não preciso ficar alternando entre eles. Quando você está começando e só tem orçamento para uma,
Eu iria na número 4, eu adoro, é a plana que eu mais gosto de usar, essa Stanley Bailey número 4. Muita gente recomenda a 5 para ser a sua única ou a sua primeira, que é muito versátil. Também pode ser, também igualmente super versátil. Não sei, é uma preferência da pessoa. Assim, eu começaria meu trabalho em marcenaria tradicional assim, comprando o número 4 dessa em boa condição, compraria de olho fechado, porque ela vai ter na sua prática, eu acredito, pelo menos uma dezena de usos diferentes, né? Aplanar uma lateral, retificar um topo, aplanar uma face, criar um chanfro e por aí vai. Ajustar pé de móvel, no mínimo uma dezena de usos diferentes, assim você tira da mesma ferramenta. Então, para mim, isso é uma proposta excelente. Tá bom? Quais são as partes aqui, ó? Você vê, essa aqui, ó, que eu vou soltar aqui, isso aqui se chama capa, né? A função dela é só manter rígido esse conjunto de ajuste da lâmina aqui. Essa capa das Stanley Bailey tem esse tipo de alavancazinha aqui, ó, que ele firma tudo no lugar e solta tudo aqui, né? Quanto mais eu apertar esse parafuso aqui, ó, quanto mais eu apertar esse, mais duro é o assentar desse gatilho aqui, ó, PAC. Chega uma hora que ele está duro demais, né? Eu tenho até dificuldade de operar ele com a mão, então isso está muito apertado aqui, ó, né? Se ele estiver muito apertado, eu volto esse parafusinho aqui um pouquinho, ó, que ele abre e fecha com menos esforço, né? E ele não pode ficar solto demais, se ele ficar solto demais, isso aqui não chega a firmar. Tá bom? Então, isso aqui é com a mão mesmo, ou com uma chavezinha de fenda, até encontrar esse ponto, que você aciona com a mão e ele não tem jogo. Essa é a capa. Esse conjunto aqui, ó, ele tem ferro, que é o cortante, né, o afiado, ó, ferro que está aqui e contraferro, né, são uma dupla, tá bom? Ferro e contraferro. Algumas dessas planas mais contemporâneas têm o ferro mais espesso e não tem contraferro. Tá? Mas esse caso aqui, das Stanley Bailey, elas são assim, ó. Esse parafuso aqui mantém o ferro pressionado contra o contraferro lá, né? A gente pode abrir isso aqui ou com uma chave de fenda ou com a própria capa. Se você for cuidadoso para não danificar essa aresta de metal, eu aprendi que ela serve para isso, eu uso sempre assim também. Então, qual a função disso aqui, né? O ferro é a única coisa que você vai afiar, a gente afiou no módulo anterior né, que a gente foi às pedras e ao esmeril. Esse aqui é o que você afia, tá? Você tem a opção de deixar esse chanfro aqui reto, retilíneo aqui assim. Ele é bom para, tipicamente, eu acho que esse chanfro reto, perfeitamente reto, é para preparar uma lateral dessa aqui para que ela seja colada, né? É o único caso assim que eu vejo em que essa aresta perfeitamente reta é vantajosa, né? Normalmente os meus ferros eu afio com uma pequena concavidade aqui, né? Ou seja, um raio de curvatura bem grande, que o que ele faz é aliviar esses cantos aqui, porque de fato eu vou estar cortando com essa porção central da lâmina aqui, então não faz diferença se isso aqui foi recuado um pouquinho para trás. E a importância maior de criar esse abaulado grande aqui na afiação é eu poder aplanar uma superfície larga dessa aqui, sem que o canto danifique a peça lá, assim, ó. Né? Então a gente cria um abaulado bem suave, para que na hora que eu for aplanar, eu crie uma série de áreas com esse formato, assim, ó, côncavas, que uma encosta na outra, você passa a mão, isso é tão diminuto que a sensação é de liso, mas o canto não marca, né? Se você não criar uma coisa abaulada, o que a gente também pode fazer é arredondar os dois cantos aqui. Arredondar só um pouquinho com a mesma finalidade, para eu poder aplanar uma madeira bem mais larga do que a minha lâmina, sem criar um problema no cantinho ali, assim. Tá? Então, esse é o ferro. O contraferro, qual que é a função dele? É enrijecer o ferro, na verdade. Eles operam aqui, ó. A gente instala um no outro aqui assim, né? O orifício para o parafuso, eu coloco ele de lado para não danificar a minha afiação e aproximo ele aqui assim, ó. Tá? Aí o que a gente faz? A gente coloca ele, a gente deixa exposto assim, décimos de milímetro. 1 milímetro seria muito, 1 milímetro aqui seria para uma ação bem grosseira, de tirar bastante material, né? Normalmente é menos do que 1 milímetro, a gente expõe bem pouquinho.
Aí eu aperto esse parafuso aqui com a mão primeiro, né? Confiro se eu gosto dessa posição. Se eu tiver gostado, eu dou uma apertada aqui com a capa ou com uma chavezinha de fenda. E aí o que o contraferro faz? Ele enrijece o ferro para que no momento que ele estiver cortando, ele não trepide, não vibre e faça um corte mais perfeito, né? Então ele evita que o ferro venha a trepidar, ele enrijece esse conjunto inteiro. E a outra função dele é pegar o cavaco que começa a se formar aqui, principalmente um cavaco que vem no sentido contrário, um cavaco que não está gostando desse corte, ele não deixa esse cavaco se desenvolver muito e a quebra entrar muito na madeira. Ele logo quebra o cavaco, né? Ele começa a criar um cavaco aqui que poderia quebrar, que poderia danificar a madeira, e ele quebra esse cavaco logo no início, né? Então, em inglês, o nome disso aqui é quebrador de cavaco. É o chip breaker que eles chamam, por essa função, porque ele deixa muito pouco do verso da lâmina aqui aparente, né? Então, na hora que um corte começa a ser problemático, digamos, e avançar na direção de dentro da peça, ele quebra e deixa uma marquinha bem pequenininha, tá bom? Então, assim, ferro contra ferro, linhas gerais sobre a fiação, linhas gerais sobre o ajuste de um com o outro. Aí esse conjunto de ferro e contraferro, a gente vai assentar aqui sobre a cama da plaina. A cama é essa superfície aqui, ó, que foi usinada, foi retificada. Numa boa plaina, isso aqui é retificado. Você vê as marcas aqui, ó, do corte do metal que sofreu corte em uma ferramenta, em uma retífica mecânica mesmo. Esse padrão aqui que ele deixa, ó. Você tem que ver isso numa plaina minimamente decente. Se você está restaurando uma plaina, muitas vezes você vai soltar a cama do solado, vai aliviar esses dois parafusos e vai retificar de novo essa face aqui, ó, porque ela tem que estar plana para que as costas da lâmina se assentem bem aqui, ó, né? Esse contato aqui é importante. Ele tem que ser absolutamente perfeito, impecável? Não acho que tem, mas tem que ser o melhor contato possível aqui, para que você tenha uma ferramenta que trabalha consistentemente, que você posiciona a lâmina e ela fica no lugar, tá? Então, esse é a cama. Essa alavancazinha aqui, ó, como é que a gente ajusta a plaina, né? Ela tem dois ajustes, ó. Essa alavanca é um ajuste lateral da lâmina. Então, essa alavanca move aquele disquinho ali, ó, e aquele disquinho, ó, tá vendo? É um ajuste lateral da lâmina que essa alavanca aqui me dá, ó, né? Aquele disquinho joga o conjunto para um lado ou para o outro, ó, né? Então, esse aqui é um ajuste lateral. Como é que a gente faz esse ajuste aqui, ó? Se eu passo a plaina e vejo que ela está tirando material demais desse lado aqui, aí eu jogo a minha alavanquinha de ajuste para esse lado, o lado que está forte, que está tirando demais. Então, se aqui está tirando muito, ó, eu jogo a lâmina para lá, a alavanquinha para cá. E na hora que a alavanca vem para cá, esse canto da lâmina recua. Tá vendo? Né? Nesse ajuste aqui, obviamente, ele ia tirar muito de cal, ia estar muito pesado aqui. Na hora que eu jogo a alavanquinha para cá, ele alivia o corte desse lado aqui, né? Então é um ajuste lateral super legal, simples, confiável aqui, ó, para eu conseguir posicionar o ferro numa posição central bem exata, né? E o outro ajuste que a gente tem é esse parafuso maior aqui, ó, que é a projeção da lâmina. Isso aqui a gente chama mais ferro, quando ela está mais exposta lá embaixo, assim, para fazer um corte mais grosso, ou menos ferro, até zero. Então eu venho de zero, não cortar, até um corte finíssimo, e quanto mais eu giro esse cara nesse sentido aqui, ó, empurrando com o meu dedo indicador, mais ferro eu estou dando na lâmina, mais pesado, mais grosso vai ser o cavaco, a lâmina que a gente vai tirar. Tá bom? Então, nas Stanley Bailey inglesas e americanas, você dá mais ferro com o dedo indicador aqui, ó, pac. Na hora que eu estico o dedo indicador, giro esse parafuso nesse sentido horário aqui, é mais ferro, né? E o contrário aqui, ó, sentido anti-horário, nesse parafuso de latão de ajuste aqui, eu recuo o ferro, corto menos material.
em muitas das Stanley brasileiras, não sei se todas, na minha é o caso, esse sentido de ajuste é invertido. Não sei por quê, mas se você tem mais de uma, você vai perceber que a direção de ajuste é outro. Você vai se lembrar, vai aprender, ele opera igualmente bem, só tem que se lembrar que ao invés de dar ferro nesse indício, vai estar removendo o ferro. Tá bom? Então, basicamente isso. Um último ajuste que a gente tem nessa plana, vou aproveitar para mostrar aqui, ó, é esse aqui, ó. As Stanley Bailey, a maioria, não sei se todas, eu já vi Stanley Bailey brasileira que não tem esse ajuste, mas essas aqui, ó, tem um parafuso aqui embaixo, ó, que na hora se eu apertar esse parafuso aqui, eu avanço esse conjunto da cama inteira nesse sentido aqui, ó, e a gente fecha mais a boca da plana, deixa essa abertura aqui mais reduzida. Então, ó, aqui eu estou fechando a boca da plana, e se eu movimentar esse parafuso para trás, ó, eu estou abrindo a boca da plana. Tá bom? Para que isso ocorra, você tem que fazer um ajuste aqui nesses dois parafusos, ó. Eles têm que estar apertados, firmes, para eles não se moverem enquanto a plana está usando, mas também não é o máximo da sua força. Se eu fizer força demais aqui, eu perco a habilidade de fazer esse ajuste aqui, ó, né? E isso aqui pode ser feito mesmo com a plana montada. A plana, você tá trabalhando, você tem que conseguir ver aqui, ó, abrir e fechar a boca da plana. Normalmente, a boca bem fechada, bem pequenininha, está associada com o trabalho de acabamento também. Está associada a tirar uma espessura muito fina de cavaco e evitar que se quebre aquela fibra revesa também. Aquele mesmo problema, né? Se a boca é muito fininha, o dano é bem pequeno na hora que eu encontrar uma fibra revesa. Em compensação, às vezes eu preciso da boca bem mais aberta para fazer uma remoção maior de material. Às vezes eu quero tirar um cavaco bem grosso para adiantar meu trabalho, e aí a boquinha bem minimamente fechada assim não vai nem permitir que o cavaco saia por ali, né? Então, é mais ou menos isso que disso que se constrói uma Stanley Bailey, né? Esse é o mecanismo de ajuste Bailey, assim. Na hora de recolocar o ferro aqui, o que eu tenho que ter cuidado? Primeiro, colocar na posição certa, né? Esse rebaixo que tem aqui, ó, ele comporta o parafuso, né? Se eu tentar montar ela com ferro ao contrário, ela não vai nem montar. Então, esse volume do parafuso é acomodado por aquele rebaixo lá. Eu tenho que colocar com cuidado, porque se eu der uma batida forte aqui, eu já vou criar um dente no meu ferro, que eu afiei com todo cuidado. Então, cuidadosamente, a gente posiciona ele aqui no lugar dele. Ó, eu já gosto de buscar uma centralidade nele agora mesmo aqui, né? Aí tem gente que deixa ele cair para frente, deixa ele cair para trás, porque ele tem um pequeno jogo aqui, é normal, toda plana tem. E eu venho e prendo ele com a capa aqui, ó. Agora a capa está um pouco folgada demais. Ó. Busco uma centralidade, tanto do conjunto do ferro ali contra ferro, tanto da capa. Eu aperto ela aqui assim, ó, segura aqui embaixo, ó, tac. Ficou um pouco apertado demais. Mas aqui acho que é um lugar bom para você fazer essa pressão e fechar de novo. Tá bom? E é idêntico, as peças, os componentes são idênticos para todas essas aqui. Você pegou um pouco a direção assim de como ajusta uma, você vai ajustar as outras também. Tá? E agora, galera, como é que a gente usa um negócio desse aqui, ó? Você vê que se eu apertar demais esse parafuso aqui, ó, a capa vai tensionar demais a estrutura inteira e o parafuso de ajuste aqui vai ficar muito duro. Ó, aqui eu ainda estou conseguindo empurrar, está um pouquinho no limite, está um pouquinho duro. Então eu vou afrouxar aqui, ó, só um pouquinho, que aí a pressão aqui nesse conjunto é um pouco menor e eu tenho que conseguir, sem um esforço muito exagerado aqui do polegar e indicador, avançar e recuar esse ferro. Tá bom? Então, ó, como é que seria o ajuste aqui? Ó? Eu vou tirar o ferro, ó, até um ponto em que ele nem corta ainda. Ó, não está nem cortando. Né? Não está cortando ainda. Agora, eu vou lentamente, ó, avançar com o meu dedo indicador aqui. Ó, eu vou vencer essa zona morta. Né? Deixa eu mencionar isso também. Todos esses parafusos de ajuste sempre tem uma zona morta, que a gente chama, ou uma esterese, assim. Então o que acontece?
tem um período de rotação desse parafuso que ele gira sem resistência nenhuma e ele ainda não avança nem recua a lâmina. É uma folga tanto do parafuso quanto do mecanismo daquele pino que ele ativa aqui dentro, né? Então, enquanto o parafuso está girando solto assim, ó, não tem movimento nenhum da lâmina ocorrendo. Então, o que eu tenho que fazer? Girar ele nessa área sem resistência. Na hora que ele dá uma travada aqui, ó, aí que eu sinto, opa, daqui em diante eu venci essa zona morta, agora o mínimo avanço que eu der, e é mínimo mesmo, é como se fosse assim, 5 minutos de um relógio, né? 5 minutos que eu avanço, o ferro já vai se projetar mais para frente, né? Então aqui, ó, avancei só um pouquinho, ó, ela começa a cortar, ó, né? Aí o que eu vejo? A gente começa a ver essa novela bonita inteira, ó. Aonde que ela toca primeiro? Nesses pontos mais altos, ó. Toca em todos os pontos altos, né? Aqui tem uma marca bem grosseira, que vem lá da serraria, como ela é meio circular, assim, eu imagino que era um disco de serraria de corte, uns discos desse tamanho que eles têm. Né? De certo, ele não está perfeitamente balanceado no eixo dele, por isso que ele deixa tanta marca. É uma ferramenta muito grande, não muito balanceada. Você vê que ela avançou bem rápido na máquina pela distância entre essas marcas aqui, eu acho. Mas esse é o tipo de cicatriz ou de marca de usinagem que a gente quer remover com a plana. Né? Então a gente tanto quer criar uma coisa plana quanto uma superfície de textura lisa, as duas coisas. Então olha só, eu vi que começou a cortar. Agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer um corte nessa metade da lâmina e depois um outro corte nessa metade da lâmina. E eu quero ver se tem alguma que se projeta mais do que a outra. Ó. Então, ó, na direita eu tirei esse tanto de material, já estou lembrando quando eu tirei. Agora aqui do meu lado esquerdo, ó, saiu nada ainda. Né? Então o que eu vi? Que esse lado aqui está mais pesado, está cortando mais. Então eu vou pegar meu ajuste lateral e jogar para cá. Ó. Tá aqui só um pouquinho. Aí eu vou repetir meu teste. Ó. Corte nessa metade aqui, parece que cortou um pouquinho menos, corte na outra metade, ó. Ainda não cortou nada, então eu vou jogar um pouco mais. Ó, corte na metade de cá, saiu quase nada, corte de cá, também quase nada. Né? Então está mais centralizado, vamos ver se na porção central ela corta. Ó. Não cortou. Na hora que eu fiz o ajuste lateral, eu tenho meio que refazer o ajuste de avanço aqui, ó. Avancei o ferro um pouquinho mais. Começou a cortar, avancei mais. Ó. Agora na porção central ela cortou esse tanto. Eu vou confirmar se o meu ajuste lateral tá bom. Eu vou cortar nesse canto aqui. Eu vou observar quanta madeira sai. Agora eu vou cortar nesse outro canto. Ó, ainda ela tá mais forte do lado de cá. Joguei um pouco mais para cá. Ó. Uma metade, a outra metade. Agora achei que está bem parecido. Essa projeção de lâmina com essa projeção de lâmina. Me pareceu bem comparável. Então, acho que a lâmina está centralizada. Né? Agora, o que eu ainda posso fazer é dar mais ferro ou menos ferro, se eu quiser. A depender de como eu estiver tentando cortar aqui. Ó. Ó, Ó, e a gente vai vendo que de cima para baixo, a gente vai cada vez fazendo um corte mais contínuo, né? Agora só restou sem cortar, você vê aqui, onde tinha uma depressão mais profunda da madeira, aqui vai ser o último lugar que eu vou cortar, e aqui, ó, pela faixa escura, eu consigo ver que acabou de tirar aquele tipo de marca profunda, a madeira está escurecida, está um pouquinho oxidada ainda aqui em cima. Né? Aqui só um sinalzinho suave, aqui ainda tem marca do corte grosseiro que eu ainda quero tirar. Ó, mas você vê que o cavaco começa a ficar contínuo, do início ao fim. Né? No final ele ainda é meio interrompido aqui, porque aqui eu não tinha essa fibra que conectava daqui até aqui, está meio interrompida ali. Né? No mais, já dá um cavaco ó, quase que contínuo. Né? Já é uma amostra de laboratório, assim, se a gente fosse tirar uma lâmina de fora a fora desse material.
né, a gente vê exatamente a estrutura dele, ó, todos os vasos celulares que a gente rompeu e interrompeu agora ali com o nosso corte, né? Aqui, ó, a gente preparou essa face com uma plana número 4 desse aqui, né? E você vê que a peça tem uns 4 vezes o comprimento desse solado aqui, né? Então, assim, eu removi material dessa lateral inteira, a gente vê que o aspecto é de madeira nova, aplainada, limpa, bonita. Agora, não quer dizer que, porque eu cortei inteiro aqui, não quer dizer que isso aqui é uma linha reta, não quer dizer que isso aqui é um plano, né? E olha aqui como a gente comprova que ainda eu não fiz um bom trabalho de aplainar aqui, ó, né? Eu deixei isso aqui com uma boa superfície, com um bom acabamento, mas você vê com uma vareta dessa aqui, ó, se eu pressiono para baixo, ela abre, ela fecha um gap até, uma fresta até significativa lá, ó. Tá vendo? Então, o que eu fiz com aquela minha plana? Tirei bem mais material no meio do que nas pontas. Tem 2 pontas altas, né? E eu consigo, com uma plana pequena, eu consigo fazer esse tipo de coisa, né? O que eu também consigo fazer é o contrário. Se no início, aqui, ó, se no início eu tirar material só do começo aqui, ó, aqui eu tirei aquela ponta alta de um lado, posso abaixar essa ponta e eu consigo criar o defeito contrário, eu consigo deixar esse ponto central aqui mais alto também, né? Então não é porque toda a madeira foi cortada que isso aqui está plano, de jeito nenhum, né? Então a noção super importante é assim, esse tipo de ferramenta é capaz de criar uma superfície plana, mas você que tem que entender essa dança, como é que ela opera no corte da madeira para que você chegue numa coisa plana. Não é porque passou cortando que saiu plano, nunca, né? Não necessariamente. Então, muitas vezes no início a gente fica assim, se tiver cortando é porque funcionou. Então aqui, cortou aqui, cortou de fora a fora e está cortando. Então minha plana está funcionando. Sim, ela está operando no sentido de tirar cavaco aqui, mas ela está criando uma superfície como você precisa? Sim ou não, né? Aí tem um grau de domínio mesmo da ferramenta e de habilidade que é usar isso aqui de forma a criar o que você precisa. E às vezes a gente é bem específico. Por exemplo, se eu estiver preparando laterais para colagem assim, ó, as duas têm que estar planas, as duas têm que estar o mais próximo possível de uma linha reta, né? Para que essa colagem seja de qualidade, assim. Então, olha só, uma plana como essa aqui, uma número 4, ela consegue fazer esse trabalho, mas eu considero que ela é um pouquinho curta. O solado é um pouco curto para isso. A número 5, ó, já passa da metade da peça, já ia ter um efeito melhor de evitar esse tipo de ondulação para cima ou para baixo, simplesmente porque o solado registra esse monte de informação aqui e só remove daqui tudo o ponto mais alto, né? Então ela é mais efetiva, ela chega numa superfície plana aqui com mais facilidade. Ou uma plana mais comprida dessa aqui, ó, agora ela tem o solado da extensão da peça. Quer dizer que ao longo dessa extensão inteira aqui, a lâmina só vai remover o ponto mais alto de madeira aqui, se eu conduzi-la da forma correta, né? Então, para esse tipo de trabalho aqui, ajustar uma lateral para colagem, em que a planicidade é um fator super importante, a gente normalmente recorre a essas planas compridas aqui, ó. É a garlopa, né? Na hora que eu passo o corpo comprido dela aqui, ó, ela tira material só do início e só do fim. E o meio aqui, que ainda está alto, ó, né? Quando a lâmina passa aqui pelo meio, ela passa sem cortar, ó, né? Exatamente o que a gente esperaria da geometria do que está acontecendo, ó. Início e fim. Opa, a peça desceu aqui na minha amostra, prender mais. Ó, tira do início e do fim. De novo. Do início e do fim. Né? Cada vez mais aquela fresta de luz que eu via aqui na porção central da prancha vai diminuindo. Ó, agora quase ela já tocou de forma contínua. Ó, ela cortou de forma contínua, só que no meio ela tirou um material muito fininho, quase nada,
Vou tentar fazer um último passe aqui, ó. Ó, foi contínuo, talvez na porção central ela tenha tirado madeira só de uma metade e não da largura inteira da peça, então eu vou tentar mais uma vez. Ó, talvez esteja pronta essa lateral aqui. Né? Então, olhando daqui, ó, eu já não vejo mais um problema aqui no meio. Agora, eu introduzi um problema de outro tipo que eu quero mostrar para vocês. Ó. Ó, você vê que aquele início alto já não tem mais, aquela fresta aqui no meio já não tem mais, mas olha onde eu tirei muito material, ó, lá na ponta, tá vendo? Então até aqui, ó, nessa extensão aqui, eu acho que eu fiz um bom trabalho. O que eu fiz aqui na porção final? Olha o que aconteceu na porção final. Eu deixei a plaina, ao invés dela vir, dela terminar o corte com essa referência aqui, ó, aqui já tá plano, né? O que eu fiz? Eu deixei ela cair um pouco assim, ó, no final. Né? Nessa porção final, eu acabei pesando um pouco essa mão ou deixando a própria plaina, o peso dela, desviar o corte aqui para baixo. Ó, né? Então, o que você vê? Mesmo a plaina afiada, ajustada, do tamanho certo, ela é garantia que você vai criar uma superfície plana? Não, não é garantia. Ela facilita, te leva, te auxilia na tarefa, mas é a interação da ferramenta com você, tá bom? E qual que é a habilidade super importante que eu tenho que ter aqui e que eu falhei aqui um pouco no final? Essa aqui, ó, olha como é que a gente desenvolve essa sensibilidade. O negócio é o seguinte, ó, a plaina ela tem uma área de entrada, que a gente chama, essa porção de solado à frente do cortador aqui, da lâmina, e um solado na saída dela. Então tem uma parte frontal de entrada e uma parte da saída. E para ela criar uma área plana, isso tem que estar sempre em contato com o plano que eu quero criar aqui, ó. Né? Eu poderia criar uma coisa circular assim, com certeza eu poderia. Era só manter uma área pequena apoiada na peça. Né? Então, se eu quero planicidade, eu preciso do apoio inteiro. E aí, o que acontece? No início, ó, aqui, ó, quando eu vou começar a cortar, essa parte traseira aqui está no ar ainda. Né? Então, eu preciso sustentar toda a ferramenta só na porção dianteira ali. Esse aqui eu tenho que deixar suspenso no ar. E a plaina colada ali. Então, o que eu preciso fazer? Toda a minha pressão para baixo tem que estar só nessa mão. Né? Se eu fizer um pouco de pressão demais aqui, ó, eu tendo a baixar a traseira da sola e aí eu vou arredondar aqui atrás. Então, no início, toda a pressão para baixo está nessa mão. Essa mão de cá só empurra. Com cuidado para não fazer a frente subir dessa forma. Vai chegar aqui uma hora no meio que a plaina está inteira assentada. Essa hora é mais fácil. Né? E na porção final é o contrário aqui. Ó. Na porção final, essa mão aqui já não serve para quase nada. Ela várias vezes atrapalha, como me atrapalhou aqui, que ela empurra um pouco para baixo. Na porção final, essa mão aqui meio que faz todo o trabalho. Ó. Essa mão aqui talvez até erga a plaina para cima aqui, talvez até faça uma força para cima ou nenhuma força, para que a traseira aqui, ó, esteja rente à peça, até na saída. Então, olha um treino super legal aqui, ó. Um treino excelente é esse aqui. É uma peça de madeira, um descarte seu, bem firme na vertical. Aí você recua toda a lâmina para ela não cortar e treina essa transferência de força aqui, ó. Ó, no início toda a força está lá na frente. Aí aqui, ó, eu vou fazer uma certa transição de força entre a mão esquerda e a mão direita. E daqui para frente, ó, é assim que a plaina tem que correr, ó. E olha como é delicado aqui, como você não tem muito um equilíbrio muito estável, né? Então, esse aqui é o treino, ó. Ó, eu sinto que ela está assentada ali, ó, e vou avançando e vou sentindo que eu mantenho esse quadrado inteiro rente ao solado da plaina aqui, ó. Ó. Passar um pouco mais do nosso óleo aqui para tirar esse barulho, ó. Ou o óleo fez até aumentar. Ó, mas é esse exercício aqui. Você vai ver que não é muito fácil. Aqui, como a plaina é muito grande, a área de contato é muito pequena, não é muito fácil fazer isso aqui, ó. Ó. Mas é justamente a transferência de peso
e de firmeza na mão que você tem que fazer. Numa área dessa, seria, né, se eu usar uma plana pequena, é fácil eu assentá-la aqui, ó. Aqui é fácil fazer, bem facinho. Né? Agora, aqui é um caso extremo, né, de pouquíssima área com a maior plana, mas é um educativo muito bom para você entender essa condução linear da ferramenta aqui, que vai te dar uma linha reta nesse sentido, e na hora que isso se alarga, dá um plano só, tá bom? Então aqui eu teria uma correção para fazer, para eliminar aquele defeito que tem lá na ponta. Tá bom? Mas essa é a noção dessa interação entre a ferramenta e uma geometria que você quer criar.